Então, eu vou pedir para quem for chegando colocar aqui. Conseguiu compartilhar a tela, professor? Deu Acho certo? que saiu, agora eu não consegui, quer ver? Deixa eu tentar aqui. Tá. Vê se você consegue. Acho que agora foi. Quer ver? Vamos ver. Vamos ver se foi. Para vocês foram aí? Foi aí? Zoom, isso, PowerPoint está aparecendo aqui. Foi. Então foi, né? Na tela. Tá. Pessoal, tem alguns falando que não estavam ouvindo. Não sei, todos estão ouvindo? Como que tá o som? O meu do professor tá ok aqui? Ouvindo normal. Tá, então tá bom. Então, professor, novamente, muito obrigada, tá? Por ter disponibilizado o seu tempo, né? E por estar aqui conosco. Eu passo a palavra, então, para você. E eu pensei em deixarmos as perguntas para o final. O que você acha? Pode mandar. Vocês que mandam. A gente pode fazer dos dois jeitos. Fazer a pergunta agora, não tem tanto fácil. Se qualquer coisa, pessoal, vamos colocando aqui no. Se vocês quiserem colocando no chat as perguntas, eu vou anotando aqui, eu trago no final. Acho que vamos deixar para o final as perguntas, que aí a gente consegue fazer ali, né? Conversar um pouquinho no final. Podemos, acho legal. Então, tá bom. Então, passo a palavra para o professor Odair e, novamente, muito obrigada. Obrigado, mais uma vez, pessoal aí da faculdade. Realmente fico agradecido com as palavras aí, né? Ainda nessa área, não. Estou trabalhando junto com todo mundo na tentativa de melhorar um pouco da área da medicina veterinária legal no Brasil. Mas agradeço o convite. Né? Eu vou trazer para vocês aqui um pouco da realidade que a gente tem em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. Graças a Deus a gente consegue trabalhar com certa fluidez aqui na nossa região, devido aos convênios que a gente tem. Eu vou explicando durante o nosso desenvolver aí. Se caso alguém tiver pergunta, então, vai deixando no chat e a gente vai bater um papo no final, né? Então, o tema que foi passado é a patologia forense, o CSI da medicina veterinária, né? A gente atrai bastantes olhares das pessoas quando fala do CSI. Todo mundo que assiste seriado fica bem se imaginando na situação de perito. A gente sabe que é um pouquinho diferente daquela realidade daquela virtualidade, daquele modelo que a televisão nos apresenta, mas a gente tem muita coisa a ser discutida. E a patologia forense, na verdade, ela é patologia, né? Não foge disso. É mais uma maneira de interpretar e de levar isso até a justiça no aspecto de fórum, que a gente discute um pouquinho. Então, tá aí, todas as empresas, né, igual foi comentado pela professora Lígia aí. Eu dou aula na Faculdade Arnaldo, na Faculdade Newton Paiva, na Faculdade do UniBH, aqui de Belo Horizonte, né, no Centro Universitário. Também sou sócio proprietário da empresa VetForum, que é uma empresa de consultoria em medicina veterinária legal aqui de Minas. Bom, então vamos lá, o que nos foi designado, falar um pouco de patologia forense. Para a gente falar de patologia forense, a gente precisa primeiro definir alguns termos, algumas coisas que são importantes aqui. Então, inicialmente, a gente vai definir o termo necrópsia, né? Ainda existem algumas regiões do país que utilizam o termo autópsia para poder definir o que seria a necrópsia. Não existe o correto, existe a semântica mais adequada quando a gente fala em medicina veterinária. Então, o termo que a gente considera mais adequado é a necrópsia ao invés de autópsia. Lembrando que a autópsia estaria, pela epistemologia da palavra, com relação direta com se fazer necrópsia de um indivíduo da mesma espécie. Como nós, seres humanos, jamais vamos fazer necrópsia de um outro ser humano, a gente não considera o termo autópsia como o melhor termo para veterinária. A veterinária seria o melhor termo, uma necrópsia. Mas existem outros, e alguns locais do Brasil utilizam também. Utilizam o termo mortópsia, exame necroscópico, exame cadavérico. E o objetivo principal da necrópsia, como todo mundo sabe, é a secção de um cadáver com o objetivo de verificar alterações que culminaram na possível causa da morte. A gente sabe, brinca bastante dentro da faculdade, que o necropsista é aquele cara que descobre as coisas na hora errada, né? A gente sempre descobre depois que já não tem tanto sentido, pelo menos para a vida daquele indivíduo. Mas é muito importante o exame necroscópico, porque ele pode, inclusive, trazer para outras pessoas e para outros animais um entendimento passado que pode ajudar no novo diagnóstico. A necrópsia, a gente divide em 4 principais modelos de necrópsia. A gente tem a chamada necrópsia parcial,
que seria aquela necrópsia exclusiva para identificar uma lesão. Essa praticamente nenhum patologista gosta ou faz. Essa necrópsia normalmente é uma modelo de necrópsia mais usada pelos clínicos veterinários só para identificar uma lesão. Às vezes abre o animal para identificar uma lesão, um tumor que vinha tentando tratar e não conseguia. É mesmo uma necrópsia exclusiva para identificar uma lesão. É direto ao ponto. Abriu, verificou e fechou a carcaça, o cadáver. Já a necrópsia considerada completa, é aquela que a gente adora fazer, que os patologistas adoram, que é a necrópsia que define a causa-morte. É aquela que a gente tem que fazer a extração de todas as vísceras, tem que abrir todas as cavidades. Existe um modelo de necrópsia que está sendo muito utilizado recentemente, que é a necrópsia cosmética ou estética. Não sei se vocês usam aí no Rio Grande do Sul, professor. Vocês usam muito necrópsia cosmética? Necrópsia cosmética a gente tem utilizado bastante, né? Principalmente agora com a ideia de que a gente precisa devolver o corpo, porque o corpo é um objeto, assim, ele é uma semântica sagrada para o tutor daquele animal. A gente tem um costume de fazer necrópsia estética. Nós fizemos recentemente, agora, num trabalho pericial, mais de 60 necrópsias de modelo estético, cosmético. Foi um trabalho bem, bem intenso. E nós temos, então, a necrópsia estética, que seria você fazer a retirada, a extração das vísceras e devolver o animal com a menor desconfiguração possível para que a pessoa possa fazer o sepultamento ou possa fazer o procedimento de velório. E existe o procedimento de necrópsia forense, que é esse modelo de necrópsia que não difere da necrópsia completa, principalmente na técnica, mas na semântica, na hora de descrever, na hora da gente poder estar relatando e interpretando as lesões, a gente precisa ter um pouco de diferença. E a gente vai falar um pouquinho nessa aula de hoje. Então, essa necrópsia forense, junto com os outros modelos de necrópsia, serve para revelar e confirmar a doença, para interpretar erros, né, erros terapêuticos, e serve também como patologia forense. Bom, falando de patologia forense, então, a gente tem aí que a medicina veterinária legal se consolidou como uma especialidade recentemente. Hoje nós temos no Brasil pouco mais de 25, ou menos do que isso, não me recordo agora da quantidade exata, de especialidades na medicina veterinária, e foi recentemente, junto com a medicina felina, foi considerado que a medicina veterinária legal é uma especialidade médico-veterinária. Então, se tornando uma especialidade médico-veterinária, subentende-se que nós temos uma necessidade desse tipo de trabalho, esse tipo de desenvoltura profissional perante a sociedade. E a gente vem vendo isso frequentemente. A medicina veterinária legal ganha força em todos os locais. A gente tem pessoal trabalhando com medicina veterinária legal em São Paulo, Rio de Janeiro, tem gente trabalhando com isso no Paraná, tem gente trabalhando com medicina veterinária legal em vários locais do Brasil como um todo. E as ações que a gente tem voltadas para a medicina veterinária legal envolvem a parte técnico-científica, a parte sanitária, socioeconômica, até mesmo cultural. Nós temos aí mudanças de paradigmas, até na própria legislação brasileira, e isso tudo vem e advém dos nossos estudos e do nosso entendimento sobre medicina veterinária legal. E aí, quando você fala de medicina veterinária legal avançando, a gente fala também de uma questão no Brasil, quando envolve medicina veterinária legal, que é uma relação direta com a política e com as leis. Nós sabemos que no Brasil, nosso país é dividido em 3 poderes, que é o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, e está nas mãos dos nossos políticos desenvolverem leis no país que a gente vive. Então, para a gente ter leis que são leis que verdadeiramente enxergam a necessidade animal, a gente precisa ter uma circunstância, um magistrado, um legislativo voltado para essas sessões. Se a gente pegar a história do Brasil, a gente vê que a legislação voltada para animais, ela ainda é, por mais que seja uma das maiores de todo o mundo, ela ainda é muito precária quanto à pena para os animais. Existe uma discussão muito grande sobre aumentar a pena de maus tratos, sobre manter a quantidade da pena em detenção, que a gente tem na 9.605, mas um histórico rápido mostra para a gente aí que a nossa evolução legislativa ela vem de acordo com a Constituição de 88 e antes dela, mas o que a gente tem hoje, diretamente focado nisso daí, é a Lei 9.605. Então, para a gente poder empregar o aspecto legislativo da medicina veterinária e da medicina veterinária legal, a gente precisa ser embasado em leis. E a legislação que a gente tem necessita, no modelo esquemático do Brasil, de perícia. Olha que interessante. Peguei um artigo recentemente de alguns autores que são da Academia de Polícia,
E eles colocam esse esquema aqui que é muito interessante da gente discutir. Olha só. Na medicina humana, toda vez que um perito criminal, que é aquele indivíduo que vai trabalhar, que é um oficial, que é uma pessoa que tem relação direta com o Estado, ele vai trabalhar naquela perícia do crime, isso envolve vários aspectos de outras áreas profissionais, de outras pessoas e, principalmente, do clamor do público, que seria a sociedade. Então, quando um perito trabalha em frente a uma perícia, ele tem que trabalhar fazendo o seu trabalho e trabalhando diretamente com advogados, assistentes técnicos, juízes, promotores, delegado de polícia, médico legista, papiloscopista, universidades, ciência e pesquisa, fornecedores de tecnologia, polícia civil, militar, rodoviária, corpo de bombeiro, vítimas, suspeitos, familiares, organização de direitos humanos, mídia, grande público. Todas essas áreas, esses âmbitos, envolvem diretamente a necessidade da perícia. Por quê? Se eu tenho um parente, uma pessoa conhecida que eu gosto, e essa pessoa foi morta, foi assassinada, o mínimo que eu tenho que exigir do poder público, que é a parte do direito, né, do Estado responsável por prender uma pessoa, eu exijo que essa pessoa seja condenada de acordo com aquilo que é justo pela sociedade. Então, eu, como cidadão, se eu perco um parente por um assassinato e eu quero que essa pessoa que matou o meu parente seja presa, eu preciso entender que a minha vontade perante a isso, para poder condenar essa pessoa, envolve um sistema judiciário e um sistema policial muito importante, que é a chamada perícia. A gente, para poder condenar uma pessoa por um crime, a gente precisa ter um envolvimento de investigação policial, a gente precisa ter um envolvimento da parte do poder do Estado, como polícia, seja ela civil, seja ela militar, seja nos inquéritos investigativos, para a gente produzir a famosa prova. Para produzir prova, para que aquela pessoa, perante a justiça, ser considerada culpada, para ela poder ir para a cadeia. A partir daí, quando você traduz isso para a veterinária, nós temos o mesmo esquema voltado para a medicina humana. Através de uma perícia criminal que envolve animais, a gente, então, tem que entregar para a justiça aquele relatório, aquele laudo pericial, dizendo o que aconteceu para incriminar uma pessoa. Só que aí a gente esbarra em alguns grandes problemas. Quais são eles? Primeiro, nós temos hoje, dentro do poder oficial, dentro das polícias, dentro da academia de polícia, um ensinamento sobre o inquérito investigativo que envolve animais. Nós temos hoje faculdades, centros de pesquisa que trabalham com diagnósticos em criminalística, com diagnósticos que envolvem animais. Nós temos hoje a Polícia Civil, Polícia Militar, Rodoviária, Corpo de Bombeiros treinados para lidar com a situação que envolve perícia com animais. Nós temos aí os familiares suspeitos entendendo que maltrataram o animal ou que o animal ele foi morto por alguém. Isso necessita perícia? Será que uma pessoa comum entenderia encontrar um corpo de um animal na rua e ele acionaria a polícia para aquilo? Será mesmo que existem direitos animal voltado para essas causas relacionadas à perícia? Será que a mídia, o grande público, os presidentes de comissões, o nosso parlamento, o nosso poder legislativo está interessado nisso? Então, vocês percebem o ponto que a gente lidar com a perícia criminal quando fala de humanos, existe todo um trâmite voltado e esquematizado para produzir provas perante a justiça, e na hora que a gente traduz isso para a veterinária, faltam muitos pontos a serem preenchidos. É isso que a medicina veterinária legal tem que fazer hoje, amanhã, depois, daqui para frente, é estimular com que cada vez mais nós possamos colocar o nosso entendimento sobre perícia, sobre crime, sobre nossa tecnologia, o nosso trabalho técnico na área civil, na área criminal, dentro desses órgãos públicos, para dar dignidade frente aos diagnósticos, frente aos laudos periciais nos animais, frente ao país como um todo. Então, quando a gente pega, por exemplo, esse fluxograma traz para a gente exatamente o funcionamento de um inquérito policial frente a uma situação. A primeira coisa que você tem no evento é a chamada infração. Está aqui. Através da infração, que deixou o vestígio, a gente aciona a polícia faz o atendimento local, aciona a polícia civil para preservando aquele local, para exigir a perícia.
A partir daí, a perícia começa o seu exame pericial, analisa aquele crime, se precisar, né, leva isso para dentro do laboratório para produzir o laudo pericial. Esse laudo pericial produzido, né, entregue junto com a polícia investigativa, vai até ou o Ministério Público, né, através de um pedido de diligência ou através de uma denúncia. Esse inquérito policial pode ir diretamente na mão do promotor ou da parte da defesa, para poder gerar, no final, uma sentença analisada por um juiz, para o juiz produzir esse recurso e dar a sentença final. É assim que funciona no Brasil. Então, se você encontrou uma pessoa morta na porta da sua casa, você chama a polícia. Chamando a polícia identifica a morte do indivíduo. Se for a polícia militar, que é a polícia, né, ostensiva, ela vai ligar e vai acionar, dentro do seu sistema, a polícia investigativa, que no caso no Brasil seria a polícia civil. A polícia civil vai até o local, faz a análise da perícia, junta todos os vestígios encontrados, leva aquilo adiante, isso passa para a mão do delegado, que é responsável pelo caso, isso chega na mão do poder público, da justiça, para poder conseguir produzir prova para incriminar alguém ou não. Normalmente funciona assim. Quando você traduz isso para a veterinária, quais são os principais gargalos? Primeiro, como a pessoa, como alguém... Como isso acontece? Será que a sociedade entende o que verdadeiramente pode ser considerado crime? Nós todos sabemos o que é roubo, o que é um estelionato, a gente sabe o que é uma morte seguida de roubo, um roubo seguido de morte, mas será que as pessoas entendem, dentro da legislação, se a gente encontrar um cachorro na rua, uma pessoa chutar esse cachorro, será que isso é um crime? Será que as pessoas, a sociedade, têm essa ideia? E a partir daí, como que a polícia e o exame pericial pode ser feito frente aos animais se a maioria dos trabalhadores, dos profissionais que são investigadores de polícia, nem sempre tem o treinamento hábil e competente para trabalhar com animais? Então, dentro desse gargalo, a gente encontra um dos problemas para falar de medicina veterinária legal, que é a falta de tecnificação do Estado em produzir a essência da perícia e da análise dos vestígios com os profissionais corretos na veterinária. Então, gente, a partir daí, o estudo da patologia forense ele é muito importante, principalmente porque o estudo da patologia forense em medicina veterinária, quando vincula ao Estado, a maioria das vezes ele se faz por via de convênio. O que eu quero dizer com convênio? Nós precisamos entender que nós não temos um IML veterinário ainda no Brasil. Nós precisamos entender que a gente não tem um corpo clínico de médicos veterinários dentro de todos os âmbitos policiais para poder fazer uma necrópsia bem feita, para poder fazer uma análise de exame de corpo de delito bem feito. Isso dentro do sistema policial ainda não existe de uma maneira extremamente difundida e delineada por todo o país. Então, a partir disso, a patologia forense, para você que é aluno, para você que é aluno de pós-graduação, para você que é professor, a gente precisa colocar na cabeça dos alunos de hoje que a solução para o crime de maus tratos, o crime contra animais, ele tem que partir de dentro das universidades. A universidade precisa criar vínculo com o Estado, através de um vínculo de órgão oficial com polícia militar, com polícia civil, com guarda municipal, para que nós, professores e a instituição, consiga fornecer esse tipo de serviço, porque o Estado ainda não detém disso bem. Então, é muito interessante que nós tenhamos essa ideia na patologia forense. Bom, todo mundo que está aí, que já fez um curso de veterinária, que já passou do 5º período, conhece e sabe me dizer a rotina de uma necrópsia. A rotina de uma necrópsia que nós temos normalmente é essa. Você tem um encaminhamento, a pessoa, o tutor, o médico veterinário, um colega, ele encaminha o animal para o laboratório de necrópsia ou para o departamento de patologia veterinária da escola ou da faculdade ou de um laboratório. Nós iremos produzir o exame necroscópico com os resultados perante ao animal e vamos entregar um relatório de necrópsia devolvendo ou ao tutor ou ao veterinário. Essa é a rotina, né, professor? Essa rotina vocês têm aí no Rio Grande do Sul? Sim, a nossa rotina é exatamente essa. É essa, né? A gente recebe uma quantidade enorme de animais, eles chegam, a gente faz a necrópsia e vai devolvendo relatório atrás de relatório, relatório atrás de relatório. Na patologia forense, resultados, laudados, na patologia forense, ó, é um sistema um pouquinho mais complexo do que isso. Por quê? Primeiramente,
Antes do encaminhamento, a gente precisa ter no local, que a gente chama de in loco, no local onde ocorreu esse crime, a configuração oficial de um crime ou da suspeita criminal. O que eu quero dizer com isso? É muito comum, às vezes a gente recebe ligação, a gente tem um grupo aqui em Belo Horizonte de trabalho com o envolvimento da polícia, com o envolvimento da faculdade. As pessoas encontram os animais em situação de maus tratos, encontram o animal em situação que envolve crime, e essa pessoa, por si só, chega lá e quer pular o muro da casa, quer tirar o cachorro à força, com uma tentativa heróica de resolver o problema. Isso é bom na parte humana, na parte voltada à saúde animal, é muito importante. Mas na parte legislativa do crime é ruim, porque a gente interfere na cadeia organizacional da patologia forense. Então, antes da gente configurar se aquilo verdadeiramente é maus tratos, se aquilo verdadeiramente é um crime, a gente precisa, inicialmente, na esfera criminal, da configuração do crime. A gente precisa, naquele local, de um órgão oficial para fazer a leitura daquele ambiente, porque ele é um oficial que está trabalhando para o Estado e ele tem esse poder. Quando esse oficial ele configura que aquele local existe um crime, que ele anotou, que ele pegou todos os dados, ele pegou as testemunhas daquilo ali, ele faz um encaminhamento oficial daquele corpo, daquele cadáver para a necrópsia. Então, a gente não pode, nesse momento, interferir nessa cadeia, que é chamada de cadeia de custódia. Por quê? Se a cadeia de custódia, que é a sequência correta de transporte, armazenamento, entrega de amostras que envolvem o crime, se a gente atrapalhar esse evento, isso depois na justiça pode ser contestado. Então, a cadeia de custódia seria a gente manter sempre aquela tradicional sequência lógica do transporte, do movimento daqueles vestígios de um crime. E isso deve ser feito principalmente por um encaminhamento oficial. Então, frente à patologia forense, antes da necrópsia, a gente sempre recebe um encaminhamento oficial, proveniente de um policial, de um guarda municipal ou da polícia civil, aquele corpo. Esse corpo chegando dentro do laboratório de necrópsia, a gente tem que fazer o credenciamento desse corpo, assinar todos os documentos que comprovam a cadeia de custódia, vamos fazer a fotografia sequencial desse corpo e aí a gente inicia o procedimento de necrópsia. Muitas das vezes, para realizar esse procedimento de necrópsia, por nós não sermos órgão oficial, a gente precisa do acompanhamento de um oficial. Então, aí, a gente já fez necrópsia com acompanhamento do Corpo de Bombeiro, já fizemos inúmeras necrópsias com acompanhamento da Polícia Civil, fizemos necrópsia com acompanhamento da Guarda Municipal, fizemos acompanhamento com a Polícia Federal, porque tendo um indivíduo, vamos dizer assim, um profissional oficial acompanhando aquela necrópsia, você consegue dar mais credibilidade àquilo que a gente vai produzir como resultado. A partir daí, então, você gera o relatório de necrópsia, entrega esse relatório de necrópsia para a perícia, que no caso é toda a polícia, o esquema policial envolvido, para poder relatar e investigar aquele crime, e a partir daí a perícia leva isso até o judiciário. Percebe a diferença da esfera da patologia forense na esfera criminal da que a gente faz comumente. É uma esfera completamente diferente, mas que ela precisa ser dada. Já na esfera civil, o que seria a esfera civil? É quando nós temos discussão na parte do direito privado, ou seja, a discussão entre partes. Nós temos discussão entre uma parte e outra, uma pessoa processa a outra, você está processando uma empresa. Nessa esfera que não envolve crime, normalmente a gente tem a pedido do juiz, esse pedido de necrópsia, ou por parte do cliente, das partes que brigam na justiça, através da nomeação do juiz para nós, profissionais, sermos ou perito ou em parecer técnico, ou sermos a parte da técnica cabível a uma das partes do processo, e a partir daí o juiz nomeia essas partes, a gente faz a necrópsia e entrega essa necrópsia, se caso nós formos da parte técnica, ao perito, ou se nós somos o perito, a gente analisa junto com as partes técnicas e entrega para as duas partes, entregando para o juiz. Obviamente, o juiz vai dar a sentença dele daquele caso, pelo que ele percebeu. Então, o procedimento para realização de necrópsia comum é completamente diferente da criminal, que é completamente diferente da esfera civil. A partir daí, a gente tem as etapas da necrópsia forense. Daqui a pouco a gente vai discutir os termos da patologia forense, mas as etapas da necrópsia forense são muito importantes para a gente poder alinhar e entender como fazer. Primeiramente, é o recebimento.
Segundo, a gente faz a protocolização e identificação da amostra enviada, a caracterização e identificação do indivíduo ou rebanho, realiza a necrópsia, coletando as amostras necessárias, faz a relação dos achados com a casualidade, realiza uma discussão final, preenche o relatório de necrópsia, faz a conferência de passo a passo daquilo que você fez, e entrega para quem for, né, para a parte cabível, e faz o arquivamento desse laudo. Então, essa é a sequência lógica do que a gente tem que fazer na necrópsia. É óbvio que essa parte aqui é a parte que a gente mais conhece, né? É a parte que todos nós já estamos mais habituados. O antes da necrópsia é muito importante e o depois também. Então, não despreze ou menospreze os períodos pré-necrópsia e os períodos pós-necrópsia. Eles são mais importantes, o conjunto do pré e pós, do que necessariamente o exame necroscópico em si para a patologia forense. Então, vamos falar aí das etapas de recebimento. Pessoal, como é que tá? Tá legal? Tá rápido? Tá devagar? Tá certinho, professor? Para mim, ótimo, perfeito. O professor, só antes, né, se eu puder só fazer uma pergunta. Nessa sequência de etapas, quem que seria assim o órgão fiscalizador ou tem alguém que fica acompanhando, né, todas essas etapas para, enfim, né, para ver Nessas etapas, né, como que... isso. Normalmente, o que a gente faz aqui em Belo Horizonte? Pelo nosso convênio com os órgãos oficiais, a gente combina diretamente o horário que eles vão levar, que é o horário que a gente vai fazer. Tá. Tem muita gente que está assistindo aí, que são os alunos dos nossos grupos de estudo, e dentro dos nossos grupos de estudo, a gente tem, é como se fosse como é que eu diria? Um sobreaviso. Então, por exemplo, a polícia às vezes liga e fala, olha, Aldair, nós estamos indo agora numa denúncia, assim, assim, assado, se a gente puder fazer uma necrópsia, você consegue fazer agora? Aí, normalmente, eu ligo para os alunos e falo, quem pode ficar de sobreaviso? Normalmente tem um grupo que fica de sobreaviso, a polícia leva esse animal até o local, até eu chegar nesse local, e a gente marca de fazer a sequência toda junta. Então, normalmente, aqui em Belo Horizonte, o órgão oficial, ele normalmente acompanha todo o procedimento, quando necessário. Em alguns casos, por exemplo, acontece de encontrar um animal já em óbito no local da denúncia. Aí, normalmente, esse corpo chega para nós fazemos a necrópsia, entregamos para o investigador de polícia, e pelo convênio que a gente assina parceria onde a faculdade não tem interesse em nenhuma das partes, né? Nem parte a favor do Estado, nem a favor da pessoa, ou do réu, ou da pessoa que está sendo do suspeito. Então, nosso laudo é considerado dentro do processo investigativo. É lógico que dentro do âmbito jurídico, a defesa pode contestar, se caso o profissional oficial não estiver presente. Cabe contestamento. Mas em casos mais graves, em crimes que têm repercussão maior, a gente exige a presença de um perito oficial durante a necrópsia. Porque aí ele produz o laudo baseado naquilo que ele viu. Entendi. Era essa a minha dúvida. Se às vezes precisava de um perito junto Aqui em Belo Horizonte, graças a Deus, a gente tem tanto investigadores quanto peritos médicos veterinários dentro da capital. Então, às vezes, sempre que tem esses tipos de casos, eles designam o perito veterinário e, às vezes, o investigador veterinário. Aqui em Belo Horizonte, eu não sei para vocês, aqui a gente tem a Delegacia do Meio Ambiente. Você tem essa delegacia aí também? Você sabe? Delegacia do Meio Ambiente. Olha. A gente tem aqui a Delegacia Especializada em Meio Ambiente. Eu não sei se a Luísa está aí. A Luísa trabalha com a gente também em Medicina Veterinária Legal, faz parte da comissão. A Luísa é investigadora. E ela também trabalha dentro da Delegacia de Meio Ambiente. Então, aqui tem uma delegacia voltada só para o meio ambiente, fauna e flora. Legal. Estamos falando aqui no chat que no Paraná tem. Aqui... Nós temos aqui. Tem a polícia, militar ambiental, né? Que a Sueli está colocando, que atua, mas essa delegacia do meio ambiente, Aqui nós temos, em Belo Horizonte, nós temos a Guarda Municipal Ambiental, nós temos a Delegacia de Meio Ambiente, tem a Polícia Militar Ambiental, e ainda tem o Poder Legislativo, através de deputados, de vereadores da causa animal, que formam sempre um conjunto, né? Para poder fazer algumas operações policiais aí. Aqui a gente, graças a Deus, trabalha muito bem nisso. Legal. Muito bom. Então, vamos lá. Primeira etapa, recebimento. Uma das etapas mais importantes para não se perder a cadeia de custódia. Eu costumo explicar para os alunos o seguinte, o que seria a cadeia de custódia. Imagina que você está sentada na sala de aula, você, a aluna, que está noiva, 5 anos de noivado, vai casar no final do ano, né? Que ia casar agora em junho,
e aí teve um problema por causa do Covid, transferiu o casamento para dia 20 de dezembro. Aí chega uma amiga, senta do seu lado e te entrega uma foto onde tem o carro do seu namorado dando ré na porta de um motel. Olha que situação, professor, imagina. Você enxerga a fotografia do carro do seu namorado dando ré na porta de um motel. Aquela fotografia, naquele momento, uma foto, ela representa uma imagem estática de uma possibilidade. Você não pode brigar e terminar com o seu namorado, nem você pode duvidar da possibilidade de ele estar lá dentro com outra mulher. Concorda? Agora, se nós temos uma filmagem ou uma sequência fotográfica, seu namorado parou o carro na porta, entra uma outra mulher e ele entra no motel. Com essa sequência lógica fotográfica, você tem plena certeza de que ele entrou com uma pessoa. Se executou algum tipo de delito no relacionamento, a gente não tem como dar certeza, mas que ele entrou com outra pessoa. Isso é o melhor exemplo que a gente tem do que a gente considera como cadeia de custódia. Seria um evento fotográfico de uma sequência lógica para que a gente não perca no meio do caminho alguma etapa. Então, na parte de recebimento, o que a gente precisa, tanto em caso civil quanto em caso criminal? Documentação e documentação fotográfica. Não se realiza, em hipótese alguma, procedimento necroscópico sem autorização por escrito. Eu já tive casos em Belo Horizonte da pessoa pedir um exame de necrópsia, nós fizemos a necrópsia e depois que a gente fez, a mulher não gostou do resultado da necrópsia e pediu o corpo do animal de volta. Ela não tinha assinado nenhum documento. Depois de uma necrópsia completa, como é que você devolve o corpo? É praticamente impossível. E o colega veterinário teve que responder um processo ético por isso. Porque ele combinou o exame necroscópico com a pessoa sem ter um termo de autorização por escrito. Então, a gente não costuma fazer necrópsia, em hipótese alguma, sem ter um termo de conhecimento da pessoa de autorização de necrópsia. Nós temos uma resolução nova que saiu, se eu não me engano, uma semana atrás, do Conselho de Veterinária, dizendo sobre a documentação médico-veterinária. Inclusive, agora, nesse novo documento, a gente vai precisar produzir para todos os nossos pacientes o famoso atestado de óbito. Tá? Então, isso já é uma normativa, uma resolução que a gente tem do Conselho Federal. Então, a gente normalmente pede por escrito, tanto pelo requisitante ou pelo médico veterinário, e especificar o modelo da necrópsia. Na nossa ficha de necrópsia, aqui na faculdade, nós temos um canhoto onde a gente designa lá necrópsia rotina, necrópsia externa, necrópsia em aula, necrópsia forense. Porque ali eu sei exatamente qual é o modelo de necrópsia a ser realizado e como que a gente vai descrever isso daí para frente. O uso de equipamento de proteção individual, eu não preciso nem dizer, eu acho que todo mundo tem essa ciência. É necessário tanto para a necrópsia a campo quanto para a necrópsia dentro do laboratório. Evitar o excesso de utensílio, porque o material de necrópsia corta bastante. Sempre exigir exames complementares e sempre preparar os exames complementares antes de iniciar a necrópsia. Uma das coisas mais chatas que a gente tem, a luva está cheia de sangue, você precisa abrir um frasco de formol e você está com a mão suja e todo mundo está com a luva suja. Né? Não tem nada mais desanimador. E é importante manter a cadeia de custódia. Olha que interessante, esse caso aqui aconteceu em Belo Horizonte. Nós recebemos uma denúncia de um cão que estava próximo à faculdade, morto, na beirada da calçada. E a partir do momento que esse animal estava aqui, as pessoas queriam pegar o animal, e aí a gente, parte do nosso grupo que trabalha com medicina veterinária legal, decidiu isolar isso daqui e deixar esse animal até o órgão oficial chegar. Para quê? Para a gente manter a cadeia de custódia. Então, chegamos no local, fizemos esse isolamento, um isolamento simples com o que a gente tinha. Muita gente passou e viu, não consegue entender a complexidade disso. Acho engraçado você fazer um isolamento de um corpo animal. E a partir daí, então, a gente aciona a Guarda Municipal ou a Polícia Civil. A Guarda Municipal chega, eles passam para o outro lado da faixa. Depois que eles passam para o outro lado da faixa, ele faz o registro documental oficial daquele animal, ele autoriza a nossa entrada, a gente rompe a faixa ou passa por baixo da faixa, faz o recolhimento do animal, ele pega os dados de quem o fez, faz o lacre
desse invólucro do animal, junto com o material alimentar que a gente coletou para exame toxicológico, porque existia esse material próximo ao animal, e a partir daí a gente faz toda a fotografia para poder entregar isso depois para os órgãos oficiais. Aqui em Belo Horizonte também a Guarda Municipal Ambiental recebeu treinamento da Polícia Civil para como fazer em loco, né, no local, o recolhimento, a identificação e a fotografia. Então, esse aqui é um aluno nosso, ó, que formou agora recentemente, é da Guarda Municipal, e hoje é médico veterinário, inspetor da Guarda Municipal da Divisão Ambiental. Ele, então, já aprendeu, ele também fez a disciplina comigo de medicina veterinária legal na faculdade. Então, ele tem aqui a caneta BIC, que é um parâmetro de escala. Ele identifica o animal, faz as fotografias lateral, faz a fotografia do dorso ventral e vento dorsal, para poder identificar pelame, identifica as características, e a partir daí ele envia para o laboratório. Então, a gente recebe normalmente material assim. Já é de praxe, nós temos alunos responsáveis para isso no laboratório. Toda vez que o animal chega, a gente tem que fazer a fotografia do animal dentro do invólucro, fotografar tudo que está escrito no invólucro, ou no que a gente chama de no material que vem, né? Todo o título, o slogan, o folder, o papel, tudo que vem escrito nesse animal, que está escrito nesse rótulo, a gente fotografa para depois poder ser utilizado como cadeia de custódia. Depois a gente faz a fotografia com as aberturas em etapa até retirar o animal. Então, essa sequência fotográfica é aquilo da cadeia de custódia. Eu acho que com essa sequência, ninguém tem dúvida de que esse animal saiu realmente dentro dessa caixa, concorda? É uma sequência lógica fotográfica preservando a cadeia de custódia. E aqui, então, nós temos o recebimento desse animal. Alguns animais a gente recebe dessa maneira, as pessoas encontram, a gente também tem convênio com pessoas que viajam bastante, às vezes tem animal que é morto na beira de estrada, em algumas regiões como essas. Então, o animal ele é recolhido por um órgão oficial ou por uma pessoa habilitada e ele chega até o laboratório para a gente fazer a identificação. O recebimento também, às vezes, acontece dessa maneira. Nós recebemos, se não me engano, no ano passado, ano retrasado, a solicitação de que encontraram uma jaguatirica morta, provavelmente atropelada, próxima à região de Mariana e Ouro Preto, através de um contato via telefone e via GPS. A gente conseguiu localizar o animal. Ao localizar o animal, ele estava na beirada da estrada. Tá vendo? Que a gente conseguiu achar, bem difícil. Nós conseguimos achar o animal no local de difícil acesso. Posteriormente a isso, a gente faz o recolhimento. Então, o recolhimento é feito com a sequência fotográfica para não deixar dúvida de que é o mesmo animal que chegou até a necrópsia. Posteriormente, ele foi lacrado e, dentro do laboratório, ele foi retirado para visualização e para realização de necrópsia. Mais um animal chegou também para a gente, depois de um atropelamento. Ele ainda chegou com vida na clínica veterinária, mas ele não resistiu aos ferimentos. Posteriormente, foi ao laboratório e nós fizemos aí a identificação do indivíduo. Bom, a partir daí a gente vai então para a parte de protocolização e identificação da amostra enviada. Isso é muito importante porque aqui está a resolução que eu havia dito para vocês, essa nova resolução, a resolução número 1321, de 24 de abril de 2020, que diz a partir de agora que nós temos, inclusive, que fornecer a declaração de atestado de óbito com a causa morte, atestado de declaração de vacina, atestado sanitário. E é muito importante, antes da necrópsia, que a gente protocole tudo o que veio prévio à necrópsia. Eu costumo dizer aos alunos que a necrópsia é a última etapa que a gente tem do indivíduo íntegro. Passou dali, a gente nunca mais vai ver aquele indivíduo. Então, a gente não pode perder nada. Fotografia tem que ser, assim, sempre muita fotografia à disposição. É importante ter um histórico clínico carimbado e assinado pelo veterinário. É importante ter a presença dos exames complementares e uma ficha de necrópsia. E sempre fazer a fotografia. Olha que interessante. Às vezes a gente recebe animal assim. Não sei se é muito comum vocês receberem animal desse jeito aí, professor. A gente costuma receber bastante. O que a gente faz toda vez que esse animal chega? A gente sabe que, diferente do ser humano, a gente não tem identidade. O animal ele não tem uma identidade igual nós temos. O animal, dificilmente, ele tem a identidade, ele tem aquela digital facilmente disponível para a gente fazer uma conferência se aquela pessoa é aquela pessoa. O animal, a gente tem a identificação e a individualização. É diferente da identidade. A individualização é aquela hora que nós conseguimos considerar que esse Yorkshire é o Yorkshire que a pessoa diz que ele é. Yorkshire praticamente são todos iguais, mas esse está sendo individualizado pelas características que ele apresenta. Quais são elas? Neste caso, ele apresentou
esse lacinho vermelho na região do crânio, próximo ao osso frontal. O que a gente descreve? Na análise da carcaça, a gente descreve presença de lacinho vermelho, se tiverem 30, põe 30, presença de esparadrapo e acesso venoso no membro anterior, no membro cranial direito. Tudo isso faz a individualização de que esse indivíduo realmente é ele. Às vezes o animal vem... Deixa eu só interromper um minutinho, que veio uma pergunta aqui no chat que está no contexto para a gente só seguir, né, isso daqui. Legal, legal. Da Fernanda, ela colocou como proceder no recolhimento de animais silvestres e encaminhar para um centro universitário de forma legal. Isso. O que acontece? Nesse modelo aqui, ó, nós temos convênio diretamente com o CETAS e o IBAMA aqui de Belo Horizonte. Por quê? Para você transportar esse animal, sendo um indivíduo comum, é extremamente complexo. Como é que você vai explicar, se você for parar numa blitz, que você encontrou esse cadáver e que você está levando ele para uma faculdade? Uhum. Então, o que normalmente a gente deve fazer nesse caso é você, quando encontrar o animal, em qual local que você encontrou, você faz, né, liga para o órgão oficial, faz a ligação no 190, ou faz a ligação na polícia rodoviária daquela região e entrega nas mãos dele esse tipo de trabalho, tá? Não transporte o animal sem ter um documento que te autorize a transportar. Neste caso, a gente ligou, inclusive isso veio com uma demanda direta do pessoal que trabalha em conjunto com os CETAS, e eles nos informaram, falaram, daí nós estamos cientes do caso, a gente tem os dados da localização do caso, com o convênio que a faculdade tem conosco, vocês podem pegar e levar para a faculdade. Aí ele chega na faculdade, a gente não necropsia, espera vir o documento que autoriza a necrópsia desse animal, e aí a gente faz a necrópsia. Normalmente é assim. Então, a partir daí, a gente, então, faz essa identificação, igual esse indivíduo veio com uma identificação de pescoço, identificação cervical, a gente faz a identificação. Às vezes tem as identificações como as marcas, vem a identificação direta da clínica veterinária, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a clínica veterinária utilizou um saco para colocar 2 ou 3 animais, e às vezes dentro de um saco veio escrito cão sinomose. E lá dentro tem outros 2. Quem garante, quem sabe qual é o cão da sinomose? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de identificação. Isso aqui é um microchip. É uma das coisas mais difíceis de achar na necrópsia. A gente gasta 2 horas e meia para tentar encontrar esse microchip, que é realmente muito complexo. E tem as identificações de brinco, que a gente sabe que dá para ser utilizada também. Existe a identificação que vem para a gente como identificação do saco diretamente de vestígios da polícia. Esse é um invólucro lacrado de vestígios, às vezes é a coleta de animal, como peixes, por exemplo. O peixe vem para a gente nesse invólucro, tem um número de registro para preservação da cadeia de custódia. Quando ele chega dentro do laboratório, a gente assina o livro que recebemos esse animal no invólucro de número tal, a tal hora, do tal dia, assinamos, a pessoa que entregou também assina. E alguns animais a gente recebe, né, igual esse caso aqui, foram os animais de Brumadinho, nós também trabalhamos lá na sequência de Brumadinho, nós tivemos que fazer a necrópsia desses animais. Como esses animais não tinham nome nem identificação, nós criamos uma nova identificação para eles. Então, eles passaram a ser letra tal, 00 tal, letra tal, 00 tal. São identificações de dentro do laboratório. Então, a partir da identificação, é isso que a gente faz. Ó. Se vocês lembrarem desse animal, é aquele gato que foi coletado pela Guarda Municipal. A Guarda Municipal coletou, trouxe o animal no saco, ele chega dentro da faculdade, a gente abre o saco e faz a identificação. Lateral direito, lateral esquerdo, dorso ventral e da face do animal. Aí você tem todas as características de pelame. Aqui, se você entregar para um juiz ou para um promotor, dificilmente uma das partes vai querer contestar que é o mesmo animal, concorda? Olha toda a característica de pelame, a característica física e o biotipo do animal. São incontestáveis. Essa foto foi retirada em loco pelo órgão oficial e essa foto foi retirada dentro do laboratório de necrópsia. Aqui você preservou a cadeia de custódia e fecha o raciocínio do inquérito investigativo. Aqui é o nosso laudo, quando a gente entrega o laudo, a gente faz exatamente a mesma coisa. O nosso laudo ele vem com as mesmas fotografias. Então, esse laudo pode ser, a qualquer momento, colocado em análise, né, em comparação com aquele material produzido pela polícia. Bom, etapas de necrópsia, eu acho que é difícil falar de necrópsia, sabe?
cada lugar tem uma técnica de necrópsia, tem técnicas que são técnicas minimamente invasivas, técnicas que são mais invasivas, tem técnicas que são técnicas adaptadas no Brasil, tem técnica europeia, tem técnica americana, isso é muito variável. Né? O que eu recomendo para você, se caso você não tem uma técnica, é você assistir esse vídeo nosso que está no YouTube, e a gente tem uma técnica que a gente disponibilizou, que é uma técnica nossa adaptada aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. É uma técnica que eu me habituo bastante com ela. Bom, tá aí o uso do equipamento de proteção, o material que a gente utiliza para necrópsia, acho que ninguém aqui tem dúvida desse material, que a gente utiliza muita tesoura, faca, pinça, e o principal é a disposição disso na mesa para se iniciar o procedimento necroscópico. Né? É sempre bom a gente ter isso sempre à disposição para não chegar no meio da necrópsia e estar faltando alguma coisa. Além disso, tem os materiais que a gente precisa, que são materiais complementares, como lâminas, como agulhas, tubos coletores, suave, placa de Petri. Tem que ter também uma parte de combustão, né? A gente precisa ter alguma fonte de calor para poder evitar contaminações. E aí vem as descrições das lesões e as origens das lesões. Cada professor ensina isso de um jeito. A gente sabe que cada professor tem uma técnica. Essa técnica, essa ideia de descrição de lesão, foi adaptada do livro de Tratado de Medicina Veterinária do professor Raimundo Tostes, do professor Sérgio Reis e do professor Maurício. O que diz o professor, junto com a professora Elon, que escreveu esse capítulo, dizem sobre a origem das lesões. A gente considera as siglas, para facilitar o entendimento, a sigla DANT. DANT. O que seria a sigla DANT? A gente teria, na parte do D, as doenças de origem degenerativa e de desenvolvimento. Na letra A, as doenças de origem alérgica, autoimune. As doenças de origem metabólica, mecânica, neoplásica, neurológica, nutricional, inflamatória, imunomediada, iatrogênico, isquêmico, idiopático, tóxico e traumático. A gente precisa sempre ter essa noção que quando a gente faz uma necrópsia forense, dentro da patologia forense, a gente precisa encaixar as lesões dentro de grandes pastas da nossa cabeça. Então, quando a gente identifica uma característica macroscópica, eu preciso enquadrar essa característica em algum desses grandes distúrbios, dessas grandes lesões. Isso me parece ser degenerativo. Isso me parece ser alérgico. Isso me parece ser metabólico. Porque a partir dali você vai descrever aquela característica de lesão. E a partir daí você tem os padrões de lesão, que são considerados perfis de lesão de interesse forense. Você tem os grandes grupos das lesões não penetrantes, tem o grupo das lesões penetrantes, tem o grupo das lesões que cursam com asfixia, com intoxicações, com as lesões negligentes, com os projéteis de arma de fogo, com as queimaduras. Eu sei que vocês podem ter aprendido um pouco diferente. Tem as lesões perfurantes, pérfuro-cortantes, contusas, contundentes. Tudo isso também tem que ser levado em consideração. A gente teria que marcar uma outra aula para falar, porque também a gente tem muita coisa para falar ainda, né? Como é que está nosso tempo? Nós estamos bem ou tem que parar já? Nossa, 8 horas, professor, mas aqui, por nós, a gente está tranquilo. É a sua disponibilidade. Eu tenho que dar aula 9, mas eu acho que dá tempo. Vamos lá. Olha só, mas a aula é sobre isso aqui. Acho que até os alunos estão aí também. Se você quiser que eu te avise um determinado horário, por causa da sua aula, enfim, você me fala que eu estou adorando, mas então tá bom. Então vamos lá. As lesões de caráter não penetrante, a gente pode considerar como as lesões de trauma contuso, induzido, contusões, arrancamento, fratura, luxação, subluxação, lesões por atropelamento. Eu não gosto muito de usar esse termo atropelamento em conclusão de laudo, porque isso configura uma visualização externa à necrópsia. Se eu não ouvir o carro, como é que eu vou dizer que ele foi atropelado? Eu costumo dizer que ele tem politraumatismo, recorrência, de por aí vai. Queda, choque, traumatismo crânioencefálico, medular, abdominal, musculoesquelético. Todas essas lesões são características de lesões não penetrantes. As lesões que a gente considera como penetrantes são aquelas que promovem uma solução de continuidade com a pele, que levaria a laceração, feridas por perfuração, mordedura, feridas incisas, cortocontusas, feridas mistas, feridas cirúrgicas, mutilações. As lesões que cursam com asfixia, existe a famosa asfixia, estrangulamento e afogamento. O estrangulamento e a asfixia na veterinária ainda um pouco controversos suas terminologias. Existem as lesões por intoxicação, por um motivo óbvio. Existem as lesões que são por negligência, né? Ou seja, por falta
de interesse da pessoa em cuidar daquele animal, poderia ser inanição, por acumulação, a gente recebe muito animal morto em decorrência de acumulação, por parasitoses, feridas não tratadas. Existem também as lesões por projeto de arma de fogo, que pode ter um orifício de entrada e saída, o trajeto do projétil de arma de fogo, as zonas de lesão, as zonas relacionadas à hemorragia, e tem os processos de queimadura que a gente classifica como queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau, a natureza daquela queimadura, se é uma queimadura em decorrente de eletricidade, se é uma queimadura decorrente de fogo, e as extensões de efeito secundário dessas queimaduras. Bom, a partir daí a gente vai ver um monte de fotos de casos que a gente recebeu aqui para tornar um pouco mais dinâmico, para vocês entenderem como é que a gente descreve, como é que a gente enxerga. Então, esse caso aqui é um caso que já ocorreu, até mesmo o inquérito policial, então ele não é mais sigiloso. Esse foi o caso da chacina de Lamin. Lamin é uma cidade aqui perto de Belo Horizonte, mais perto de Conselheiro Lafayette. Nós tivemos lá uma situação que vários animais, mais de 10 animais, morreram subitamente. Existia a suspeita da intoxicação, né, do envenenamento. Esses animais vieram para nós fizemos a necrópsia de todos eles, e a partir daí a gente realmente encontrou as características da intoxicação. Então, a gente encontrava grandes áreas de hemorragia renal, hemorragia cerebral, hemorragia pulmonar, características de hemorragia cardíaca, o intestino do animal tendo aquela enterite hemorrágica característica. E aí, frente ao alimento, trato gastrointestinal no estômago, a gente encontrava essa grande quantidade de alimento. Isso aqui tudo era linguiça. Era linguiça, essa grande quantidade de linguiça, e era uma linguiça que foi fornecida crua para os animais. Então, intermeando essas linguiças, a gente consegue perceber aqueles pontinhos clássicos da intoxicação pelos produtos como o aldicarb e esses rodenticidas utilizados. Esse foi um outro animal que nós fizemos, mostrando as características hemorrágicas, e aí todo esse processo. Bom, a partir daqui, a gente não conclui essa necrópsia como sendo envenenamento. Essa é uma palavra que a gente dificilmente usa na patologia forense, porque o envenenamento é o ato criminoso intencional. Para você dizer que você envenenou ou que o animal foi envenenado, alguém tem que ter colocado intencionalmente um produto químico. É diferente da conclusão de intoxicação. O que eu enxerguei na necrópsia foi a intoxicação por rodenticida. Se eu coloco envenenamento, eu já estou automaticamente exacerbando o meu resultado necroscópico. Uma vez aconteceu, não posso falar onde, porque isso ainda tramita, a seguinte situação. O animal foi passear com o tutor na garagem do prédio, achou o veneno e comeu. Esse animal foi intoxicado ou ele foi envenenado? Percebe a diferença, professor? Se você coloca no grupo que ele foi envenenado, nós estamos colocando um suspeito à prova. Se o animal foi intoxicado, ele pode ter, inclusive, encontrado acidentalmente, que não minimiza os efeitos da lei, mas não foi intencional. E aí cabe dolo ou culpa. Então, é diferente. Então, neste caso, quem vai dizer se foi envenenamento ou não, por ser um caso criminal, é a polícia, é o investigador. Nós entregamos um relatório necroscópico dizendo intoxicação por material. Lógico que isso foi mandado para o toxicológico, foi confirmado, e aí a gente manda esse quadro de intoxicação. O material que estava lá. Uma característica que a gente conversou com o investigador para poder auxiliar o processo investigativo, como a gente encontrou grande quantidade de linguiça nesses 13 animais, subentende-se que a pessoa que cometeu esse crime, de acordo com o enredo investigativo, de acordo com os autos, de acordo com as diligências, é que essa pessoa tenha comprado essa linguiça toda de uma única vez. E aí a polícia, então, foi até os açougues da cidade para poder saber quem é que tinha comprado mais de 5 quilos de linguiça. Olha como é que o raciocínio da necrópsia auxilia o processo investigativo. E foi mais ou menos assim que eles chegaram numa ideia das possíveis pessoas que cometeram esse ato. Esse foi um outro caso de um aluno nosso, super interessante. Esse aluno nosso chegou em casa, encontrou o filhotinho dele, ele tinha um cachorrinho, filhote de shih tzu, e ele tinha um outro Weimaraner grandão, e eu acho que é Weimaraner, não lembro a raça, e esse shih tzu foi encontrado morto. E esse shih tzu parece que caiu no grau, no andar de baixo, e ele suspeitou que esse animal tivesse caído.
E aí, quando a gente iniciou a necrópsia, fazendo o mesmo procedimento, preservando a cadeia de custódia, a gente encontrou novamente o quê? O conteúdo de intoxicação por aldicárdio no estômago. E aí ele foi fazer o inquérito e ele acredita que a vizinha tenha julgado intencionalmente isso por seu animal. Aí ele levou isso para frente, eu não sei que cargas d'água virou esse processo, mas o enredo do processo era isso aí. Então, mais uma vez, no diagnóstico a gente colocou como um quadro de intoxicação e não de envenenamento. Aí mostra a região, né, do cérebro do animal com grande característica hemorrágica e material coletado toxicológico. Esse foi um caso de um trauma não penetrante. Esse animal foi encontrado em um parque aqui de Belo Horizonte. Nós estávamos tendo recentemente nesse parque, é o Parque Municipal, um parque muito grande, muito famoso aqui em Belo Horizonte. E é um local, por ser muito famoso, arborizado, onde as pessoas deixam muitos animais. Então, esse parque tem uma grande quantidade de gatos. Esses gatos tendem a se reproduzir. Nós temos também um projeto aqui de castração desses gatos todos. E a tendência é que lá a gente encontra frequentemente animais mortos. Todos esses animais mortos lá, a polícia faz o processo investigativo e leva para a faculdade para a gente fazer a necrópsia. Em um desses animais, a gente encontrou essa característica de lesão pelo trauma não penetrante, que foi um traumatismo abdominal. Então, a gente encontrou uma grande quantidade de hemorragia subabdominal, né? Uma hemorragia bem marcante aí, e essa hemorragia levou, então, ao processo de hipovolemia que caracterizou e culminou na morte desse animal. Ainda dentro das necrópsias de característica iatrogênica, não sei se você tem pegado ou tem pego aí, professora, né? Os casos das hemorragias pós-cirúrgico pelo uso do lacre, da abraçadeira de nylon para fazer ligadura de pedículo. Você já pegou algum caso aí? Já peguei, sim. Eu já perdi a quantidade de fotos que eu tenho de casos assim, sabe? A gente tem muitos casos. Aqui mostra inicialmente na necrópsia, que foi feita aquela necrópsia pelo flanco, a observação da abraçadeira de nylon aqui, e ela solta, o pedículo estaria para cá. E ela ficou presa junto ao momento e com isso fez o sangramento do animal. Esse também foi um outro caso. Interromper um minuto, que aqui no áudio está vindo algumas... Eu vou deixar as perguntas para o final, mas o que os alunos estão colocando é que parece que tem um celular que quando vibra, perdemos todo o áudio. Eles colocaram vários aqui, eu não sei. O meu, eu não sei se o meu está vibrando aqui. Não sei. Vou tirar aqui para não vibrar, peraí. Vou tirar aqui. Que o celular, quando vibra, o áudio... Acho que é porque o celular está descarregado. Falaram aqui no fundo. Acho que eu silenciei agora. Vamos ver se ele vai parar. Vocês me avisam aí, tá? Depois... Enquanto a gente está aqui, o celular não para. O tempo inteiro, não, claro. Eu só passei porque eu vi que vários colocaram aí. Então, acho que é alguma coisa... Então, depois vocês me avisam se parou, mas eu acho que parou. Tá, então, olha que foto interessante esse caso. Ó. Nós tivemos aqui ó, essa ligadura, tá? Desse animal. E aí, essa ligadura gerou essa hemorragia toda que vocês estão vendo aqui. E aqui, com essa fotografia, a gente não tem dúvida que a causa da morte foi essa hemorragia, porque o pedículo, ele retraiu e não deixou o sangue passar pela parte do lacre. E depois nós fizemos essa fotografia para entregar para a pessoa, mostrando aí o erro, né? O uso desse material, como ele foi foi imprudente nesse caso, gerando a morte do animal. Essa é uma foto, foi interessante esse caso, porque a gente só identificou no final da necrópsia. Esse animal chegou para a gente para uma rotina de aula, não era um animal em caso forense, mas esse animal chegou, a gente não conseguiu enxergar a entrada e a saída do projétil, provavelmente a saída não tinha como encontrar porque estava lá dentro. A entrada a gente não conseguiu encontrar, mas esse animal tem um projétil aí de arma de fogo. Não seria arma de fogo, mas seria uma arma de pressão. Não sei se a gente chegar mais perto, vocês vão conseguir ver. Ó. Tá aí. Tá percebendo? Então a gente encontrou isso aí. Não parece ter culminado na causa da morte desse animal. Ele tinha outras alterações decorrentes de neoplasia, mas ele tinha isso daí. E isso para nós externamente, né? Entre a cavidade abdominal e o tecido subcutâneo, isso não parou ali sozinho. Então provavelmente esse animal ele sofreu um trauma recente ou não por um projeto de arma pneumática, né? Projétil de arma de chumbinho. Esse aqui foi um dos casos também que a gente pegou de politraumatismo. Infelizmente, a pessoa que deixou esse cão
ela não preencheu os dados, ela deixou esse cão junto com outros animais e ele passou despercebido pelo hospital. A gente não recebeu a notícia de onde esse animal veio, mas ele foi um animal que sofreu bastante. Esse animal que a gente considerou como um politraumatismo, ele é um dos animais que eu acho que, se foi maus tratos ou se foi um atropelamento, foi uma coisa bem agressiva. Se a gente observar aqui, ó, peraí, que acho que o slide travou. Aqui, olha, se a gente observar, deixa eu voltar aqui, ver se eu consigo abrir aqui, ó, para a gente poder ver as características que ele tinha, ó. Então, ele tinha ali, tá dando para ver o vídeo aí, professor? Ah, tá sim. Altura de coluna, né, na região torácica, e olha o pescoço, olha a região cervical desse animal. Esse animal não tinha mais nenhuma vértebra cervical íntegra. E o mais interessante neste caso é que ele tinha poucas lacerações. Então, a gente classificou como sendo um politraumatismo e um politraumatismo fechado. Uma lesão não continuada, né? Então, provavelmente deve ter sido ou um politraumatismo via atropelamento ou uma circunstância semelhante. Às vezes, a gente observar a região cervical, ó, a gente tinha a traqueia do animal aqui, e a traqueia do animal não continuava. E a região cervical também não. Olha que loucura. Ele teve aqui, todos esses estírolas aqui é o restante do que sobrou da região cervical desse animal. Realmente foi bem traumatizante essa necrópsia aí. Esse é um caso de negligência. Aqui em Belo Horizonte, a gente ainda não tem uma legislação sobre o uso da carroça para transporte na região urbana. Como é que é aí, professora? Aí vocês têm uma legislação que proíbe o uso de carroça? E quem passa o fundo eu não conheço também. Aqui a gente ainda não tem a legislação, então a gente tem mais ou menos aí contabilizado mais de 2.000 carroceiros que trabalham diretamente como fonte de subsistência com o uso da carroça para fazer transporte de material, de entulho. Existe um projeto de lei daqui do município para acabar com essa carroça, mas é uma discussão muito filosófica, uma discussão que quase não tem fim na Câmara de Vereadores. E aí, a gente tem um convênio na faculdade, uma das faculdades, que a gente atende os cavalos desses carroceiros de forma gratuita, na tentativa de minimizar os maus tratos desses animais. Não que eles maltratem muito, ou que eles maltratem. Existem muitos deles que maltratam o animal, mas muitos deles negligenciam os atendimentos porque o animal é simplesmente ou meramente um instrumento de trabalho. E esse foi um caso comum, é um caso comum. Esse animal teve cólica, e o próprio proprietário, o próprio tutor desse animal, por ver várias vezes o animal dele sendo tratado dentro do hospital, ele decidiu fazer o tratamento em casa, com passagem de sonda, com aplicação de medicamento. E daí você já imagina a circunstância que aconteceu. Esse animal sofreu também bastante. Esse animal teve, sim, uma quantidade de lesões incríveis. Ele teve, por exemplo, essas úlceras aí, ó, na base da língua, que já indicavam que ele estava numa acidose violentíssima. Ele tinha realmente uma cólica muito grave. E existem as alterações de hemorragia aqui próximo de glote, ó, que provavelmente foram causadas pelo excesso de tentativa de passagem de sonda. Então, a pessoa, por falta de experiência, tentou, até promover essas lesões bem graves aí. E aí está a conclusão da área necrótica em região de colo transverso e de seco, bastante hemorrágico em decorrência da cólica. Então, esse caso é um caso que a gente também relatou como sendo negligência. Entregamos todas essas lesões e isso aí foi para a mão da Polícia Civil. Aqui. Alguns casos de necrópsia em massa também, que eu acho interessante a gente discutir. Talvez você não tenha participado de eventos como esse, professor. Nós aqui em Minas Gerais somos, infelizmente, nós somos veteranos em desastres ambientais, né? Sim. Nós passamos por vários desastres ambientais aqui em Minas, passamos por um desastre em Mariana, da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho. E aí, quando ocorreu, a nossa equipe das faculdades foi acionada para poder trabalhar lá em Brumadinho. Então, nós ficamos lá em Brumadinho desde o dia
2 dias depois do incidente, até as coisas se estabilizarem, normalizarem, pelo menos para a parte de perícia, e nós contribuímos com a necrópsia de todos os animais para a Polícia Federal, para a Polícia Civil. Então, nós tivemos uma reunião junto com o pessoal do IBAMA na época, junto com a Vale, junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Federal, para a gente poder organizar a necrópsia. Então, a gente conseguiu montar a campo um laboratório de campanha, um laboratório de necrópsia de campanha. A gente montou um hospital veterinário de campanha também lá na época, e a gente foi fazer as necrópsias. Né? Nós fizemos mais de 200 necrópsias, e essas necrópsias tinham que ser feitas sempre com uma velocidade muito alta, porque o número era muito alto de animais. Então, qual foi a estratégia da Polícia Civil junto com a Polícia Federal? No início, todo animal que era encontrado morto, ele era levado para onde a gente estava, né, no nosso ponto de necrópsia, e a gente fazia a necrópsia sempre acompanhado de um órgão oficial. Então, o órgão oficial, que seria ou o policial civil ou um perito federal, eles estavam de prontidão, a gente realizava a necrópsia, eles faziam as fotografias deles, para que eles pudessem incluir isso dentro do laudo pericial deles. No laudo pericial deles, eles faziam principalmente um pool de espécies. Seria praticamente impossível fazer a necrópsia de todas as traíras, de todas as tilápias que a gente achou. Então, eles faziam pools de necrópsia e analisavam as espécies, diferentes espécies. Então, fizemos X necrópsias de tilápia. Eles faziam um aparato geral daquilo para produzir um único laudo. Muita gente perguntou na época, gente, mas para que estão fazendo necrópsia de um animal, de um peixe que morreu soterrado em lama? Faz sentido? Faz. É aí que está a grande questão da necrópsia em massa de característica forense. Não adianta a gente chegar para produzir um laudo pericial e dizer que todos os animais morreram. Não. Eles morreram como? Quais foram as espécies que morreram? Quais as espécies envolvidas nessa catástrofe que precisarão posteriormente de reposição ambiental, de programas de conscientização e de reflorestamento para aquelas espécies? Então, a Polícia Federal fez um trabalho brilhante de identificar todas as espécies que morreram para que a gente pudesse fazer um grande aparato de toda aquela gama de vírus ali. E aí, a gente, às vezes, em alguns momentos, não tinha como fazer necrópsia no local do laboratório, porque os animais às vezes estavam em situações deploráveis, a gente tinha que ir até a lama para fazer necrópsia. Então, aqui a gente tem parte da Polícia Federal, parte da Polícia Civil, e eu estou aqui, a gente realizava a coleta do animal. Aqui tinha um animal no meio desses escombros, foi identificado pelo pessoal do Corpo de Bombeiro, e aí o Corpo de Bombeiro não pode pegar, porque tem que esperar a perícia. Nessa hora, a gente ia lá, coletava esse animal, e depois da coleta desse indivíduo, a gente trazia para a margem. Na hora que chegou no rádio para a gente, o Corpo de Bombeiro trazia, dizendo que era um suíno. Olha a importância aí do médico veterinário no órgão oficial. Então o bombeiro chamou no rádio e falou, pessoal, achamos aqui um porco. E ele está nessa circunstância. E aí a gente pediu a foto via celular, eles enviaram a foto. E a gente mandou imediatamente para a Polícia Federal, porque isso não era um porco. Só da gente observar os dígitos do animal, a maneira como o animal tem de encostar no chão, a gente sabe que não é um suíno. O suíno ele seria um indivíduo biungulado, não é isso? Ele teria que encostar os 2 dedos ao solo. Esse aqui são 3. Então, pelas cerdas da escama da cabeça, mais essa característica dos pés, seria uma capivara. E a capivara é o indivíduo silvestre que precisaria de necrópsia pericial, porque ele faz parte da fauna do local. Então, a gente foi até o local, coletamos e fizemos a necrópsia do indivíduo na beira mesmo da lama, sempre com a presença da Polícia Civil e da Polícia Federal. Esse indivíduo que está aqui, que é um policial civil, um investigador que estava tomando conta do caso, ele está subindo aqui o drone para fazer o mapeamento, geomapeamento da região, para produzir depois a perícia do local, onde a gente achou essa capivara, quais foram os achados de necrópsia, o que a gente coletou, todas as amostras foram coletadas. E aí a gente levava a nossa mesinha móvel para fazer necrópsia na beirada da lama, né? Aqui é um vídeo curto, só para vocês poderem ver como essa lama era muito densa. Se você pisar aqui, o corpo afunda e a gente não consegue sair. Depois tem que ser puxado por uma outra pessoa. Vamos ver se esse vídeo vai passar. É um vídeo que mostra rapidamente, tem acho que 3 segundinhos, só como é que a gente tinha dificuldade de acessar o local. Então, o cadáver está aqui na minha mão, a gente tem que ir se apoiando, encajados, e a polícia sempre fazendo um acompanhamento para fazer e permitir a cadeia de custódia, percebe?
Então, aí tá onde nós montamos o nosso laboratório. Não é o ideal, né, professor? Trabalhar desse jeito não é o ideal, mas é o que a gente conseguiu. A gente adaptou aqui um esquema que a Polícia Federal estava usando para fazer a identificação dos corpos humanos. A gente pegou uma região de declive, a gente até pediu a Vale nesse momento para poder construir esse piso para a gente, é um piso em declive, e do lado de fora aqui a gente tinha uma caixa de gordura que recolhia todo esse material, que era um material de lama, que era um material animal, que é um material tóxico, e precisa ser recolhido por uma empresa para fazer a destinação correta. E aí nós estendemos esse chão aqui, uma lona preta, onde os animais chegavam e a gente ia fazendo a necrópsia ao solo. Quando era animal pequeno, fazia na mesa. E essa necrópsia ia sendo feita, depois a gente ia lavando e produzindo todos os relatórios. Aí são as necrópsias de peixe. Infelizmente, a gente não dava para fazer na mesa, a gente tinha que fazer necrópsias em série. Então, o que a gente ia fazendo? Cada aluno que representou aí pelos grupos de estudo que a gente faz parte, né? Eu fui para Brumadinho, levamos pelas faculdades, levamos quase 20 alunos. Esses alunos estavam ali, eles faziam individualmente cada necrópsia e a Polícia Federal ficava do lado aqui, onde nós estamos, próximos daqui, ia fazendo a fotografia, identificando cada espécie e a gente coletando material de cada espécie como essa, entregando para os órgãos oficiais. Às vezes a gente fazia necrópsia na mesa, foi o caso desse urubu, foi uma das necrópsias mais pesadas que a gente fez, porque a gente encontrava dentro, né, desse urubu quantidade de material proveniente de carcaça, de cadáver, né, porque o urubu come esse tipo de coisa, e a gente não sabia se aquilo era humano, se aquilo era animal, então realmente foi bem pesado. Assim. Então esse era o modelo de necrópsia que a gente fazia. Então essa é a necrópsia, a gente coletava a amostra de guel e a amostra de brânquias, que continha aquele extrato de lama, para poder realmente identificar pela fotografia que o animal morreu asfixiado pelo conteúdo sólido presente. E a partir daí a gente fez mais de 200 necrópsias de cada animal que a gente ia encontrando. A gente separou esses animais sendo os animais diretamente envolvidos no incidente e indiretamente envolvidos no incidente. Esse animal, por exemplo, deve ter morrido ou de fome ou por falta de água em decorrente indireto do incidente. Esse animal não morreu na lama, mas ele morreu pelo efeito da lama no ambiente em que ele vivia. Então, esse tipo de relatório também é bastante importante. Isso aqui a gente descobriu posteriormente que era um bezerro. Esse indivíduo, né, foi soterrado pela lama e foi arrastado, e aí ocorreu essa intensa desintegração dos tecidos. Esse é o urubu, esse aqui é o material que a gente encontrou dentro do papo, né? Esse aqui parece até um dedo, não dá para saber o que é, mas é um material que a gente encontrava dentro dos animais. Você tem ideia o tanto que esse material poderia ser tóxico, que até o urubu morreu. O urubu, para morrer, bem pesada, por conta alimentar. Essa equipe aí tem os médicos veterinários que realizavam o resgate, a equipe do GRAD, Grupo de Resgate Animal. Então está aqui o doutor Arthur, o doutor Pablo, está o doutor Eutálio, a doutora Carla Sass, fez aniversário recentemente. Essa galera aqui é a galera que trabalhou pela vida, né? Junto com outras pessoas como o Matheus, como o Rasta aqui. Esse pessoal fez o resgate dos que estavam vivos, tirou muita gente da lama, que a gente agradece sempre. Essa galera daqui também são os nossos alunos que junto comigo foram para Brumadinho para a gente poder trabalhar. E depois esses alunos receberam uma homenagem lá no Conselho de Veterinário pelos serviços prestados pela sociedade, né? Então foi um momento muito emocionante ver os nossos alunos aí depois de trabalhar tanto, eles devem estar assistindo aí, provavelmente está todo mundo chorando agora. Depois de trabalhar bastante exaustivamente naquele incidente horroroso, o Conselho de Veterinário chamou esses alunos pelos serviços que eles prestaram para ajudar aquelas pessoas e ajudar aqueles animais. Eu acho que é uma atitude merecidíssimo. Então aqui, professora, só para a gente mostrar também, esse caso eu não posso dizer muito sobre ele, que é um caso sigiloso, mas só para vocês poderem identificar como a gente produz a necrópsia em massa. Então a gente tem 4 mesas de necrópsia, a gente faz a identificação do indivíduo, na próxima mesa a gente faz a coleta dos materiais necessários, para a próxima mesa a polícia faz a coleta do material que ela precisa, e nas outras 2 mesas a gente faz a sutura do animal para as necrópsias estéticas. Então, trabalhando com a equipe grande, com o processo industrial, a gente consegue produzir muita necrópsia. A gente conseguiu fazer mais de 50 necrópsias em 2 dias e meio de trabalho, sabe? É realmente um processo bem bacana aqui. Deixa eu ver se o vídeo vai passar, para vocês poderem ver. Então, olha só. Na primeira mesa, a gente vai coletando o fragmento inicial,
e aí tem os invólucros da polícia, a polícia faz o seu trabalho, e depois vem as outras mesas realizando a sutura de cada animal, e depois da sutura a gente devolve o animal fotograficamente para o local. Esse aqui é um container onde os animais estavam, esse container era lacrado, porque é material de polícia, então esse container só poderia ser aberto quando a gente iniciasse o processo das necrópsias. Aqui é a necrópsia em massa que a gente faz de peixe, a gente costuma receber amostras de peixe, a gente tem uma técnica de necrópsia em peixe bastante comum, e a gente utiliza muito, e essa necrópsia, então, ela é feita na disposição da mesa do mesmo sentido, no modelo de necrópsia em massa. E a gente termina a ideia de necrópsia, a gente parte para a parte final, que é a parte de coleta de amostra. Bom, coleta de amostra, eu acho que todo mundo já tem noção, que a gente deve coletar amostras, né? A gente tem características e tem laboratórios que fazem amostra bacteriana, viral, parasitária, por intoxicações, plantas, deficiência de mineral, vitamina, análise bioquímica, anátomo, histopatológico, isso a gente tem. Aqui em Minas Gerais a gente tem muita dificuldade de conseguir um laboratório toxicológico bacana, muito difícil, muito difícil. Lá em Brumadinho a gente precisava fazer, por exemplo, a análise do material da lama, e a gente não conseguia um laboratório que fizesse para a gente análise de alguns minerais que a gente precisava saber. Tivemos que mandar a amostra para outros estados para conseguir fazer. A gente teve recentemente aqui também que fazer algumas análises de toxicológico químico, e alguns laboratórios realmente têm dificuldade em mandar. Acho que a gente precisa ter mais investimento nessa parte laboratorial aí. Então, é sempre pensar que as amostras que vão para exame toxicológico, 99% delas tem que ir a fresco ou congelado, ou a fresco, né? É lógico que a gente tem que perguntar ao laboratório que a gente vai mandar, mas o intestino, eu acho interessante sempre coletar fechado. Se você for mandar a amostra para exame toxicológico, suspeito de material tóxico no intestino, é coletar um fragmento da alça fechado, não tenha curiosidade de saber o que tem ali dentro. Manda fechado, porque isso é uma das melhores provas que a gente tem de que realmente aquele conteúdo ali dentro é o conteúdo que vai chegar no laboratório. Tem que evitar esse tipo de coisa aqui, né? O patologista quase morre quando chega no laboratório e vê mais tecido do que formol. Essa tampa aqui desse jeito ao ponto de explodir, parece que está economizando um potinho. A gente pode mandar também no pote, pode mandar através de coleta via seringa. E é sempre importante a gente lembrar que alguns órgãos tendem a flutuar, e não só flutuar, eles tendem a boiar em alguns momentos, principalmente com proliferação bacteriana. Então, é interessante que a gente mantenha sempre um tufo de algodão ou um pedaço de papel duro, ou às vezes um plástico, para colocar isso submerso dentro do formol, para ele ter uma maior característica de fixação. Eu gosto sempre de mandar qualquer amostra do formol na geladeira. Eu gosto muito de usar o formol a 4 graus. A gente fez um trabalho aqui em Belo Horizonte com um aluno e a gente percebeu que a qualidade da fixação do formol a 4 graus é melhor do que do formol a temperatura ambiente. Então, a gente sempre termina de fazer a inclusão do material, né, no fixador e já coloca na geladeira pelo menos por 48 horas. Evitar de mandar, né, lembrar que o frasco de formol ele tem sempre a 37%, 40%, sempre lembrar do 3:1 e sempre guardar esses potes e lacrar, porque é muito perigoso, principalmente de necrópsia em massa, quando você manda a amostra do cachorro 0,1 e do 0,2. Aí essa amostra abre dentro da caçamba da motocicleta, qual que é o rim do 0,1, qual que é o rim do 0,2. Aí você compromete toda a cadeia de custódia. Então tem que lacrar muito bem, e eu costumo até preencher a caixa de isopor assim, ó, com jornal, tá vendo? Que aí você preenchendo com jornal, você pode balançar o tanto que for, que isso aqui não sai lá de dentro. Ou com jornal, ou com qualquer outro instrumento. Bom, em relação aos achados de casualidade e discussão final, isso é muito inerente a cada caso, realmente a gente não vai perder tempo com isso. É sempre lembrar que a casualidade e a discussão final, elas têm que culminar naquilo que os olhos veem dentro da necrópsia. Evite dar conclusões daquilo que você não viu. Evite dar conclusões daquilo que os olhos, diante da necrópsia, não foram possíveis de visualizar. É sempre bom preencher um relatório de necrópsia. Eu gosto de preencher, né? De colocar um aluno, às vezes eu preencho o relatório durante a necrópsia e posteriormente a gente passa isso a limpo e relata tudo bonitinho. Faz a conferência de 1 a 1, bonito, bem feito, e guarda isso. É sempre bom deixar isso arquivado, porque a justiça brasileira é morosa. A gente sabe que pela morosidade da justiça, um dia você pode ser chamado, e a gente que faz muita necrópsia, daqui a 3 anos você é chamado para depor num caso que você já nem lembra mais. Né? Então, é sempre importante se arquivar isso por pelo menos 5 anos. Eu acho que é válido. Aqui só mostrando para vocês como que é a nossa ficha
A gente tem as necrópsias em aula, a necrópsia forense, a necrópsia externa, com a data do óbito, a data do recebimento, é muito importante. Todos os dados que puderem ser anotados do requisitante da necrópsia, nome do animal, a espécie, idade, e posteriormente a gente faz isso, né? Aqui a gente tem o animal, sempre na resenha do animal a gente põe pelo menos 4 fotografias. Face, lateral esquerda, lateral direita, dorso e ventral. Aqui não coube a ventral, mas a gente sempre põe para fazer a caracterização do indivíduo. Bom, é isso, né? Eu não posso deixar de agradecer como eu sempre faço. Eu não consigo produzir nada e nunca conseguiria produzir nada sem os grupos de estudo. Os alunos produzem muito mais do que eu. Eu normalmente chego com uma ideia, ou normalmente eu chego com um pedido, e são eles que fazem tudo, né? Esse aqui é o grupo de estudos do GEPAT, que é o grupo de estudos de patologia lá do UniBH. Essa foto é um pouco mais antiga, mas está todo mundo bem representado aí. Agradecer também ao Necrovet, que é o grupo de estudos da Newton Paiva, que também produz muito resultado, produz muita necrópsia. Tem a página deles aí também. E o GEPAVET, que é um grupo mais recente, que começou com pouco tempo, mas está aí brilhando também na parte de medicina veterinária e também na parte de medicina veterinária legal. Todos esses grupos aí eu tenho só que agradecer, porque se eu ligar o telefone agora aqui e dizer, gente, tem uma necrópsia para fazer lá no Nepal, quem vai? Todo mundo vai. Acho que ninguém aí fica de fora. Ninguém aí deixa de trabalhar por qualquer coisa. E é isso. Isso aí fomos todos nós. Doutora Thalia, não sei se ela está aí ainda, mas esse foi um momento mágico das nossas vidas, que é juntar as 3 faculdades, né? Os meninos, né, professora, eu não sei se você vive nisso, mas às vezes a gente tem muita briga de uma faculdade com outra. Eu sempre falo com os alunos que a briga tem que ser administrativa, né? Deixa a faculdade brigar pelo aluno, pelo cliente lá. A gente vive como estudante, e como estudante todos nós somos, né? Então aí nessa foto está todo mundo junto. Ó, tem faculdade Uni, tem faculdade Newton, tem faculdade Arnaldo, está todo mundo misturado e vivendo como estudante. Eu acho que esse é o grande rolê da vida. É isso, pessoal. Desculpa, acho que eu me estendi demais, né? Foi mal. Não, foi ótimo, professor. Eu acho assim, a maioria que colocou que ficaria até amanhã ouvindo o senhor. Eu, Bom, bom, foi excelente, assim, eu acho que todos aqui, eu vou trazer algumas questões do chat, mas, assim, todos estão maravilhados e, com certeza, os olhos brilharam ainda mais pela patologia forense. ai, que bom, fico feliz. Eu vou trazer algumas questões aqui, eu não quis ficar interrompendo para a gente, né, porque para dar seguimento. Então, eu vou trazer algumas questões que colocaram. A Luziânia colocou que documento de autorização de transporte seria esse, quando você falou lá dos animais silvestres, veio para o GPA, né? Isso. O que acontece? Normalmente os CETAS ou o IBAMA, eles têm um documento de posse daquele animal. É um documento muito complexo e ele é um documento muito burocrático. Então, por exemplo, esse documento que eles produzem é um documento onde nós tiramos o cadáver do CETA, da responsabilidade dos CETAS e do IBAMA, e levamos para a faculdade. Então, esse documento os CETAS têm, eu não sei se os CETAS de outros estados têm, eu sei que o daqui de Belo Horizonte tem. Então, é um documento que fala qual é a espécie do animal, quem é a pessoa que pegou lá nos CETAS, qual é o endereço de onde esse animal vai, onde ele vai ser recebido e qual é a finalidade. Então, o que acontece? Pelo nosso convênio, é como se os CETAS estivessem cientes de que aquele animal que estava lá na BR, ele foi transportado diretamente à faculdade pelo convênio com CETAS. É como se o CETAS estivesse fazendo esse transporte. É uma maneira que a gente tem legal, documentada, de evitar transtornos. Uhum. Uma outra questão aqui, professor, da Ioná. Se o animal estiver no meio da avenida, para preservar a carcaça, como proceder? Podemos mover o animal? O que acontece? Em algumas circunstâncias, a gente não tem como não movimentar. Igual esse caso, por exemplo, acontece às vezes do animal ser encontrado no rio, descendo o leito do rio, acontece do animal estar numa situação de extrema mobilidade no ambiente. O que é interessante fazer? Quando você retira, a mesma coisa do corpo, você retirou ele daquele local, você retira, coloca ele naquele local e aguarda a autoridade para você informar. Fala, olha,
eu estive aqui, eu fui a primeira pessoa, eu fui a segunda, ou eu fui a pessoa que coloquei a mão nesse animal e transportei para o outro local. Por quê? Porque existe essa necessidade, porque existe aí a possibilidade de passar um carro por cima. Então, quando você faz esse tipo de ação e demonstra isso para a polícia, o próprio relatório do boletim de ocorrência do policial militar, nem do investigador, vai estar lá. Animal foi encontrado pela pessoa que arrastou o animal até a beirada. E aí a perícia vai considerar esse tipo de circunstância no inquérito deles. Ótimo. O Ivaldo perguntou se, em vez de uma sequência lógica de fotos, poderia ser feita uma gravação. Sim. E na medicina humana, em alguns países, isso existe. Em alguns países, existe uma câmera que fica sobre a mesa de necrópsia, e aí eles acionam a câmera e começam o procedimento de necrópsia. Em alguns países, em medicina humana, eles usam ainda o gravador. Então, quando o médico vai começar, ele aperta o botão e fala: atenção, iniciando o procedimento de necrópsia, número 00184253, homem de mais ou menos 53 anos, apresentando. E aí depois ele escuta essa gravação e repassa isso para o documento. Poderíamos usar a gravação? Poderia. Mas a gravação, ela ocupa muito espaço, a gravação normalmente ela é muito extensa, o registro fotográfico é suficiente. Para a justiça, o registro fotográfico é suficiente. E o documental também. O Luan pergunta se a comprovação do toxicológico foi realizada nesses casos de intoxicação por rodenticida. Sim, todos eles foram. A coleta do material de toxicológico é um grande gargalo que a gente tem. Por quê? Às vezes a polícia consegue. Por exemplo, conseguimos um animal para necrópsia com suspeita de intoxicação. De acordo com a cadeia de custódia, a gente precisaria fazer esse exame toxicológico onde? No IML, dentro do departamento de toxicologia do IML. Nem sempre a gente consegue, porque nem sempre o IML tem a disponibilidade de fazer o toxicológico animal, pensando que a gente tem o toxicológico das pessoas. O IML, gente, ele trabalha com, assim, eu não sei o IML de vocês, mas aqui a gente tem até saudar e parabenizar, porque o pessoal trabalha, assim, com 24 horas, não 24 horas ininterruptas, mas 24 horas de trabalho ostensivo relacionado à intoxicação, a corpos, né? A cidade aqui é muito grande, então fica difícil deles considerarem o serviço veterinário dentro do IML. O que a gente precisa fazer, nesses casos, é acionar o Ministério Público para que o Ministério Público pague ou emita um documento para que um laboratório faça. Isso é importante. Um delegado ou um juiz pode expedir, fazer um pedido, um mandato, para que o laboratório execute aquele exame em prol do serviço da sociedade. Isso pode acontecer. Certo. Todos aqui também dando os parabéns pelo trabalho realizado em Brumadinho, né? Eu também faço isso das minhas palavras, ao professor e a todos os envolvidos. Foi perguntado aqui se a reposição foi feita ou há, né, previsão de ser das espécies acometidas. Nada. Ainda, o inquérito policial foi entregue tem pouco tempo, né? A Polícia Federal entregou todo o relatório tem pouco tempo. Mas, assim, uma coisa a gente tem que deixar claro, e os meninos também que foram para lá não me deixam mentir. No início, quando a gente chegou, a gente ficou com muita raiva da Vale, pelo que a Vale fez. Só que a gente não pode transgredir a nossa raiva da Vale para os funcionários da Vale. Né? No início, a gente ficava assim, meio com raiva daquelas pessoas usando aquele crachá. Mas aí, quando a gente estava, no primeiro dia, quando eu fui analisar a situação, a Vale me buscou em casa, meu telefone tocou, o presidente do conselho falou: daí eu quero que você vai resolver esse problema lá da montagem do hospital pela Cliver, porque eu sou vice-presidente da Cliver, fui junto com o presidente na época, e eu quero que você assuma, junto com o pessoal da Polícia Civil, a questão das necrópsias lá. Você pode? Eu falei: posso, estava de férias, janeiro, né? E aí eu fui. O pessoal da Vale me buscou em casa, eu estava assim, chateadíssimo, né, vendo aqui o pessoal de Crachá, quando o motorista disse: olha, eu perdi o meu melhor amigo lá. E eu deveria estar lá naquele dia no restaurante. Eu não estava, porque o meu chefe me liberou na sexta-feira. Em 10 anos de Vale, eu nunca tinha sido liberado, e eu fui liberado na sexta-feira, e era para eu ter morrido. Naquela hora, a gente mudou a concepção sobre os funcionários. Então, assim, quando a gente reuniu com a Vale falou em alto e bom tom, para quem quisesse ouvir, né, no caso da reunião, que eles não mediriam esforços para a gente poder recuperar o máximo de animais possíveis. A Vale montou um hospital inimaginável, um hospital de campanha,
ela financiou tudo isso. A necrópsia era assim, Aldair, o que você quer? Eu falei, eu quero isso, 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 isso. Com menos de 24 horas as coisas estavam lá, sabe? Então, assim, a Vale ainda tem muito o que fazer, tem muita coisa para poder colocar em ordem, mas a gente não pode incriminar os funcionários. Eu acho que é importante, porque as pessoas que estão lá também perderam parentes, e as pessoas que estão lá também sofreram bastante com isso. A Vale tem que arcar com toda essa confusão que ela arrumou, com todo esse crime que ela arrumou, e eu acho que a gente produziu um bom trabalho, um bom subsídio criminal para poder enquadrá-la em tudo que tem que ser feito. Com certeza. Perguntaram também, em média, de quantos animais, professor, foram feitos? Lá em Brumadinho, Isso, em Brumadinho. mais de 200. Se for contar peixe, passa de 250, 300 peixes. Só para você ter uma ideia, professora, dessa circunstância, esse ano que passou agora, em 2019, eu e o professor Sérvio, que é da Polícia Federal, a gente foi até o IML de Belo Horizonte ainda buscar o restante das coisas de Brumadinho para levar para o Instituto Nacional de Criminalística em Brasília. Então, existe muito fragmento corpóreo que foi encontrado. Por exemplo, às vezes o corpo de bombeiro encontrava um fragmento de algum corpo, acreditava que isso era um fragmento corpóreo de uma pessoa, colocava no saco mortuário, chegava no IML e descobriam que não era pessoa, era um animal. Então, assim, lá no IML de Belo Horizonte tem 2 carretas frigoríficas ainda, com um monte de material de Brumadinho que precisa ser processado. Então, assim, necrópsias foram infinitas, a gente perdeu as contas, mas mais de 250 necrópsias, com certeza. Nossa, bastante coisa. Muitos alunos aqui também que estão comentando que participaram, tá? Também aqui do Brumadinho. Então, eles estão sempre juntos, eles nunca falham. Então, estão aqui também. Deixa eu pegar aqui. Tem muita pergunta, tá, professora? Eu vou ter que selecionar, pessoal, porque senão. Eu só dou aula 9 horas. Ele tem aula também daqui a pouco, então eu vou dar uma selecionada. Aqui uma que eu acho que é importante né, já que estamos falando de patologia forense. Qual o conselho que o senhor daria para quem quer começar nessa área, quem gostou e quer começar e não sabe por onde? Vamos lá. Eu escuto isso todos os dias. No Instagram, chega mensagem todos os dias das pessoas assim. Ó, o que eu tenho para dizer para vocês, em primeiro lugar, é o seguinte. O aluno de veterinária de hoje, não sei se a professora concorda comigo e os outros professores que estão aí concordam. Antigamente, na época que eu era estudante, quando o professor falava assim, gente, temos aqui uma seringa, nós estamos na aula de clínica de pequenos animais, quem quer aplicar? A gente dava cotovelada um no outro para saber quem ia. Hoje, quando a gente chega na necrópsia e fala assim com a faca, quem vai? Os alunos dão. Não sei se você tem percepção. O que eu percebo hoje é que a quantidade de pessoas que têm vergonha ou têm medo de errar em público faz com que a pessoa fique intimidada. A primeira coisa que a gente precisa fazer, gente, é imaginar que a gente pode. Do mesmo jeito que eu digo para vocês que um dia eu pensei em mexer com patologia e falei, vou, e estou aqui hoje trabalhando, todo mundo pode. Não existe maior ou menor. A primeira coisa que você tem que fazer, se você quer mexer com medicina veterinária legal, é se instruir. Como? A sua faculdade tem a disciplina? Não. Se não tem a disciplina, você vai no coordenador, você vai no NDE e diz, é necessário ter. Isso é o primeiro passo. Vamos colocar isso na cabeça da faculdade. Daí você sai daquilo ali, vai no seu professor de patologia, ou no professor de patologia clínica, e fala assim, professor, o que o senhor acha de a gente montar um mini congresso sobre medicina veterinária legal? Mostre à sua faculdade que essa área existe, porque se a faculdade tiver interesse, a coordenação coloca a disciplina para você. Se a faculdade não colocar a disciplina para você, você vai na página do Forensic MedVet, da doutora Thalia, você vai na página do professor Clifton, você vai na página da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal e você vai engolir tudo que eles fizerem. A professora Thalia colocou agora brilhantemente para a gente na Forensic MedVet o curso online. Eu fiz um curso com a doutora Thalia há um tempo atrás que me ajudou assim, a resolver um caso aqui em Belo Horizonte que um detalhezinho que a professora Thalia contou ajuda a gente a resolver um caso aqui. Então, você tem que imaginar que o primeiro passo que você tem que fazer é colocar as pessoas da sua faculdade entendendo que isso existe. Depois de você colocar as pessoas da sua faculdade entendendo que isso existe, você tem que bater asa. O que é bater asa? Se a sua faculdade não tem, você tem que sair daí para outra. Não é trancar o curso, mas é fazer os estágios obrigatórios onde tem. Vem para São Paulo, vem para Belo Horizonte, vai para Brasília, onde for.
E o mais importante, nós estamos vivendo hoje, eu acredito, não sei se a professora concorda, o mundo vai mudar depois desse corona. O mundo vai mudar. O ensino mudou. Eu fiz uma necrópsia ontem. Ontem eu fiz uma necrópsia que eu tive que fazer e transmiti a necrópsia para os alunos virtualmente. Tinha mais de 100 pessoas dentro do laboratório de necrópsia. As coisas irão mudar. Então, a partir de agora, você tem ferramentas, inúmeras ferramentas para estudar medicina veterinária legal. Lembre-se, está todo mundo aprendendo medicina veterinária legal. Isso é muito novo para nós, para as faculdades particulares, para o Brasil como um todo. Então, está todo mundo mais ou menos no mesmo patamar. Você precisa ter força de vontade e pegar a seringa quando o professor pedir. Você tem que ser aquele cara que pega a seringa e não aquele que dá o passo para trás. Isso aí. Excelente, né? Vamos aí, pessoal, pegar a seringa, né? Isso é muito importante, a gente observa isso também bastante, professor. Professor, aqui, muita gente, assim, agradecendo a sua disponibilidade, que adoraram a palestra, então, isso é unanimidade aqui que nós temos. E eu também, né, assim, aqui em nome do DA, que é o que está organizando a palestra, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu, assim, também gostei demais, é uma área que eu quero aprender mais também, né? Eu, como patologista, segui outra área, mas é uma área que eu gosto muito também, quero aprender. Então, a gente, assim, fica mesmo muito entusiasmado e maravilhado. Então, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, estar aqui conosco. E eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar para os nossos alunos é isso, né? O mundo está mudando e vamos também começar a mudar, né? Vamos também mudar nossas para fazer a diferença. Que não adianta a gente querer uma mudança se a gente também não buscar uma mudança interior. Eu acho que o momento pede isso, né? Para todos nós. Pessoal, eu acho que, assim, eu vou pedir, né, para a gente tirar o mudo aí, todo mundo tirar o mudo no microfone, fazer uma salva de palmas para o professor Aldair, porque ele mais do que merece, assim, aí, como seus alunos do estudo, todos que estão aí. Então, uma salva de palmas para o professor, todos. Ótimo. Professor, então, acho que nós vamos te liberar, porque eu sei que o senhor tem aula já agora, né? Na sequência. E eu gravei, pessoal, essa palestra, depois vocês acompanhem aí a rede social do DA, tá? O arroba DA, Medicina Veterinária e Med, e que os alunos vão disponibilizar o link e vocês podem assistir novamente também a palestra, e aí o professor também acompanha ele pelas redes sociais, aí que ele também legal, muita coisa boa. Professor, muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Valeu, foi muito bom. Muito bom. Quem sabe uma próxima oportunidade a gente consiga conversar novamente. Sempre que precisar, até amanhã à disposição. Então tá certo. Obrigadão. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. E agradeço também a participação de todos, viu, pessoal? Tivemos aqui em torno de 150, então, participantes em alguns momentos. Então, eu agradeço a participação de todos que estiveram aqui. E depois, então, nós vamos disponibilizar o link para vocês. Vocês colocaram, né? O DA é arroba DAMVIMED, tá? Não é medicina veterinária. Do Instagram, arroba DAMVIMED. E todo mundo colocou aqui, né? As faculdades de origem, né? Ou as empresas. É o Instagram. Isso. Bom, então tá certo. Pessoal, muito obrigada novamente, tá? Pela participação de todos. Forte abraço aí.